Estudantes, nossa, vocês não acreditam, eu me atrasei porque esqueci o nosso livro, que é a peça fundamental da nossa história de hoje. Ai, mas que bom que deu tempo, gente. Eu estava com o meu coração iluminado de saudade. Eu queria muito vê-los. Que bom que estamos novamente aqui no nosso momento. E qual que é o nosso momento, bem, hein, gente? Qual é o nosso momento? Quero que vocês falem de lá e eu falo daqui. Viajar! A literatura vai nos levar! Isso mesmo! E hoje a nossa viagem literária será muito diferente das demais que vocês já fizeram comigo. Nós continuamos com a nossa Kombi imaginária, sim, para viajar na mesma literatura do nosso encontro passado. Vocês lembram qual é a história nossa? A viagem literária vai continuar com a nossa velhinha. Isso mesmo, vocês viram que eu estou com um vestido bem parecido com o dela? Azul de bolinhas brancas? É, até tenho aqui, ó, o meu óculos. Isso mesmo! Só que eu quero perguntar para vocês algo muito importante. Qual dos títulos abaixo é o nome da nossa história? Vamos ver ali na nossa tela? Ali. Letra A. A velhinha de óculos, chinelos e vestido branco de bolinhas azuis. Será que é esse? Letra B. Uma velhinha de óculos, chinelos e vestido azul de bolinhas brancas. Gente, qual é o título da nossa história? Quer ouvir? Ah, muitos disseram que é vestido azul de bolinhas brancas. Isso mesmo, só que não é esse só o título, é claro, né? Então é a letra B, olha só. Uma velhinha de óculos, chinelos e vestido azul de bolinhas brancas, igual a esse que eu estou vestida. Ah, gostei de ver, vocês estão com a memória muito, mas muito boa. Valeu, hein? Ali está aparecendo a capa do nosso livro, com o título. Vocês viram ali? É esse mesmo, ó. Uma velhinha de óculos, chinelos e vestido azul de bolinhas brancas. Eu vou ter até tirar ele aqui da minha bagagem do livro que eu estou lendo no momento. É este daqui, né, gente? Que legal! Atenção, estudantes, para nós continuarmos a nossa viagem, eu tenho que dizer algo que é muito, mas muito importante. Nós teremos nessa nossa aula de literatura a participação de estudantes nossa, da EJA, gente, Educação de Jovens e Adultos. Vocês lembram que num determinado momento aqui da nossa bagagem de literatura, a professora trabalhou com o conto do Escrevivências da EJA. Isso mesmo, EJA Educação de Jovens e Adultos. Nós vamos ter a primeira participação da estudante da Escola Municipal Vinhedos. É a dona Sueli. E a professora dela é a professora Marilda. Quem é estudante da Escola Vinhedos pode até conhecer a professora Marilda, não é mesmo? E quem sabe a dona Sueli? Nossa próxima participação especial de outra estudante da EJA é a dona Matilde. Isso, ela vai contar uma das opiniões que nós temos no nosso livro do dia. E ela é aluna da professora Josiane, da Escola Municipal Vila São José.
Gente, eu já tenho que agradecer essas participações especiais. Vocês, estudantes da EJA, também fazem toda a diferença. Muito obrigada, hein? Nessa nossa parceria do dia. Estudantes, agora nós vamos relembrar apenas 4 das 6 opiniões dessa história. E antes da história começar, eu trouxe para vocês aqui para mostrar porque cada opinião trouxe algo diferente na história. Por exemplo, tem uma das velhinhas que na sua história aparece a máquina de escrever. Olha só como que é a nossa máquina de escrever. Hoje em dia, nós utilizamos o computador muito mais, é claro. Aqui você colocava papel, você digitava nas letras, as letras iam naquele mesmo momento já marcar o papel e você já saía com o teu texto pronto, tá certo? Só que se você errasse, teria que começar tudo de novo. Então, uma das histórias da velhinha aparece a máquina de escrever. Em outra história, que foi feita e pensada por outra pessoa ali, a opinião da velhinha aparece o quê? A vitrola. A vitrola, é isso mesmo, olhem só. Nós colocávamos o disco aqui, e a partir disso nós conseguíamos ouvir a música. Hoje em dia, gente, a gente consegue ouvir inclusive a música por meio do celular. E esse daqui eu acho que vocês também já conhecem e que aparece em algumas das imagens aqui de Ricardo Azevedo, que é o telefone fixo. Esse aqui é o telefone fixo, que é muito usado. Existem pessoas com mais idade, idosas, que inclusive têm este telefone aqui. Então, gente, quis apresentar para vocês porque nós vamos relembrar, vamos ver essas opiniões. É importante que vocês saibam o que são esses aparelhos, certo? Máquina de escrever, vitrola e o telefone fixo mais antigo. Certo? Agora nós vamos continuar a nossa história. Estudantes, antes da primeira opinião, eu tenho que dar início à história. Essa história começa assim. 6 amigos estão numa calçada, da rua próxima da casa deles. E do outro lado, de repente, aparece uma velhinha. Uma velhinha que está de óculos, vestido azul de bolinhas brancas e de chinelos. Os amigos começam a conversar e a pensar sobre a vida daquela velhinha. Quem ela poderia ser? Qual seria a sua história de vida? E aí saíram 6 opiniões diferentes. E agora vocês vão acompanhar a leitura da primeira opinião. Para mim, ela é uma escritora de história para crianças. Já deve ter imaginado um montão de aventuras. Contos de fadas, reis, gigantes, anões e piratas, que acabaram virando livros. Sua vida é assim: acorda quase na hora do almoço, lê jornal, come alguma coisa, arruma a casa e sai para pagar as suas contas atrasadas. À noite, quando a cidade para e fica quieta, ela senta diante da máquina de escrever e trabalha direto até depois da madrugada. Nessas horas, quem passa por sua casa vai enxergar uma luzinha brilhando na janela do andar de cima. É ela escrevendo coisas, riscando, jogando fora, escrevendo de novo, apagando e reescrevendo até a história ficar pronta. Seu marido é desses que já fizeram de tudo na vida. Foi corredor de bicicletas, caçador de borboleta, garimpeiro, astrólogo, fotógrafo amador, vendeu toalha de mesa e banho,
Foi leão de chácara, colecionador de selos, lutador de boxe. Ficou com seu nariz meio torto e agora toca piano de noite numa pizzaria, enquanto ela inventa histórias sentado diante da máquina de escrever. Ele inventa melodias, sentado no piano. Os dois trabalham com as mãos. Por isso, acho que se dão bem. No final da tarde, antes de ir para o trabalho, gostam de passear pelas redondezas. Vão conversando, rindo e às vezes se beijam. Agora, por exemplo, ela está lá no portão esperando pelo marido. Os dois vão dar uma voltinha e depois sentar num banco da praça para sentir a noite chegar. Agora, estudantes, nós vamos para a segunda opinião. Para mim, essa velhinha, não sei não. Ela parece ser feiticeira. A sua casa é bem diferente. Ela tem um monte de livros de magia. Ela tem gato preto como este aqui. Vassouras voadoras como esta aqui que eu estou mostrando. E além disso, toda noite, quando tem uma luzinha acesa no andar de cima, é sinal que ela está no seu caldeirão. Ela acende o caldeirão, faz uma série de magias e acrescenta muitos bichinhos mortos e faz a sua magia para ter uma poção mágica. Agora, a nossa terceira opinião. Essa opinião fala o seguinte: para mim, essa senhora sempre foi dona de casa. Ela é casada aproximadamente há uns 48 anos. Verdade, teve com seu marido 5 filhos, 3 mulheres, não é 3 mulheres, não, 3 homens e 2 mulheres. Recentemente, um dos filhos dela faleceu num desastre de automóvel. Normalmente, ela acorda de manhã e já vai regar o seu jardim. Além disso, após o almoço, adora ver televisão fazendo o seu tricô. Ela faz tricô, às vezes vai ao mercado também. E outro detalhe, com seu marido à noite, sabe o que ela faz à noite com seu marido? Eles vão lá para aquele quarto que fica com aquela luz acesa, colocam o disco na radiola, na vitrola e começam a dançar. Agora, gente, vamos ver a quarta opinião. Eu só vou falar rapidinho. Ela é uma professora de ginástica. Olha só, a quinta opinião, que eu não vou contar e nós não vamos ler, só para relembrar, ela é uma viúva. E a sexta opinião, nós vamos contar com a participação especial da nossa estudante da EJA. Fiquem atentos à história. Para mim, ela é uma artista de teatro, dessas que sobe no palco e se transformam completamente. Quando era moça, fazia o papel de bailarina, professora primária, princesa, criada, donzela, prima namoradeira e mocinha encabulada. Agora, por causa da idade, prefere representar avós, donas de bar, viúvas, professoras aposentadas, rainhas, mães de reis, governantas
madres superioras e tias que vieram de longe e nunca se casaram. Até hoje, essa senhora sabe deixar a plateia emocionada, aplaudindo de pé. Quando aquela luzinha fica acesa no andar de cima, já sei que ela está na frente do espelho, ensaiando e decorando algum texto para uma nova peça. Em meio ao pó de arroz, o ruge, as dobras e as rugas do rosto da velha atriz, brilha um olhar doce e tranquilo. Também para fazer teatro, ela teve que aprender tanta coisa. Teve que sentir dor e chorar quando fez o papel de uma mãe que perdeu seu filho na guerra. Teve que sentir um calor no corpo quando fez o papel de uma mulher apaixonada. Teve que sentir medo quando fez uma prisioneira condenada à morte. Teve que fingir que era uma idosa, surda e caduca. Teve que dançar, sentir vergonha, falar palavrão, dar gargalhada, gaguejar, fracassar, arrancar os cabelos, cantar, bancar a tímida e comemorar e sentir-se feliz. Por ter vivido tantas vidas, aprendeu a compreender e a gostar de todo mundo. Por isso, ficou cheia de amigos. Quando aparece uma pessoa nova em sua casa, sorri, carinhosa, dá um abraço e convida para entrar, como se fosse um velho conhecido. Nas horas de folga, costuma ficar numa poltrona da sala pensando. Nessas ocasiões, às vezes sorri. Todo fim de tarde, a não ser quando chove ou faz frio, gosta de sair andar um pouco. Agora, por exemplo, ela está no portão, esperando um amigo, e os dois vão passear de braço dado e depois sentar num banco da praça para assistir ao pôr do sol. Nossa história terminou, mas a viagem apenas começou. É hora de pensar e responder para na bagagem ficar. Vamos lá, quarto ano? Vamos então, vamos refletir. Durante a aula de hoje, ouvimos a história Uma Velhinha de Óculos, Chinelos e Vestido Azul de Bolinhas Brancas. Nesse livro, o autor imaginou 6 versões sobre a vida da velhinha. Assim, propõe ao leitor que viaje em diferentes possibilidades, sem assumir uma como certa.
Nessa história, 6 amigos lançaram hipóteses em relação à possível história de vida da personagem, dando suas opiniões a partir disso. Aqui, as hipóteses resultaram apenas da observação dos meninos sobre a aparência da velhinha naquele momento específico. Quando procuramos conhecer as pessoas, as coisas, os objetos, o mundo, a gente parte primeiro daquilo que vê, do que ouvimos, do que percebemos, pela aparência. Mas isso não é suficiente para conhecer as coisas e as pessoas como elas são de fato. Vamos ver aqui, olha só. Vamos ver como isso funciona na prática? Vejam a foto dessa senhora, a imagem dela. Estão vendo? Vamos pensar algumas coisas a respeito dela. Observando a imagem, que hipóteses podemos lançar sobre ela e sua vida? Ela tem mais de 80 anos? Seria ela uma agricultora, professora, costureira, escritora, trabalhadora do lar, casada, viúva? Teria ela filhos? Quantos? Viveria ela numa cidade grande? O que vocês acham? Olhem um pouquinho para ela. Pensem sobre quem poderia ser ela e qual poderia ser a sua história. Todas essas perguntas são importantes para levantar possíveis hipóteses, mas para confirmá-las é necessário conversas com as pessoas que a gente quer conhecer, entrevistas, buscar informações com outras pessoas que conviveram ou que convivem com ela. Tá certo? E muitas vezes a gente, quando a pessoa de repente faz uma biografia, a gente também pode conhecer lendo. Vamos conhecer um pouco a respeito dessa senhora? Que tal nós conhecermos um pouco dela ouvindo o áudio? Lúcia Grindshorn. Eu tenho 87 anos. Eu nasci em Roque Gonzales, Rio Grande do Sul, e fui morar em Santa Catarina, mais de 60 anos. Sou viúva há mais de 10 anos. Tive 15 filhos, uma faleceu no nascer. Eu fui professora há mais de 34 anos. Eu lecionei para algum dos meus filhos. Além de professora, eu trabalhava um pouco na roça e eu fazia os serviços domésticos. Eu me sinto feliz por ter todos os filhos assim com saúde e em bom caminho. E espero que nenhum se perca. Que alegria vocês puderam ouvir um pouquinho da história da Dona Lúcia. Vocês viram que ela foi professora, aposentada, que ela mora em Palma-Sola também, numa vila rural chamada Novo Cerro Azul. Isso mesmo, ela teve 15 filhos.
E naquele momento de vida dela, imagine, né, gente, ser professora, cuidar de 15 filhos, sendo que um deles faleceu na maternidade, né, que ela mesma contou isso pra gente, tá certo? Olha só, quando a gente fala a respeito dela, até eu fico muito emocionada, porque na verdade ela é a minha sogra. Olha só, é a minha sogra. Então, como que vocês poderiam saber sobre isso se não tivéssemos ouvido o áudio dela e se não estivesse eu aqui para contar para vocês? Por isso, gente, é muito importante que, além de olharmos para as pessoas, pensarmos sobre o que elas podem ser, a gente converse com quem já conheceu ou conviveu ou convive com essa pessoa para que a gente conheça um pouquinho da história de vida dela. Dona Lúcia é uma idosa já de 87 anos. Imaginem, hein, crianças, quantas histórias ela teria para nos contar. Por isso, é fundamental que a gente considere as pessoas idosas. É verdade, você deve ter um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, de repente. E como é legal saber do mundo que eles viveram, da vida que eles tiveram. Isso é muito importante. Nessa relação, todos nós aprendemos. Aprende você, aprende o idoso, aprende todo mundo. O idoso, ele não pode nunca ser abandonado. Ele tem que ser respeitado, considerado e muito bem cuidado. Gente, que bom se nós pudermos chegar a ser idosos. Já pensaram? Contar e passar toda a nossa experiência de vida? Isso é muito importante. Imagino que vocês pensaram que a Dona Lúcia poderia ser muitas coisas, não é mesmo? E aí, estudantes, acredito que algumas das hipóteses de vocês foram até confirmadas, mas vocês só puderam ter certeza mesmo quando ouviram o áudio da Dona Lúcia. Nossa, é uma emoção muito grande ter ela aqui hoje na nossa aula, passando um pouquinho da sua história de vida. Isso é muito bom. E, gente, a nossa viagem literária acabou. A partir de agora, eu me despeço e agradeço a sua companhia, quarto ano. E te espero num outro dia para mais uma viagem literária.